لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. Juntamente com todas as criaturas, caminhamos nessa terra à procura de Deus. Porque se o mundo tem um princípio e foi criado, procura quem o criou. Procura quem lhe deu início, aquele que é seu Criador. Caminhemos cantando, verter a lei que perverte ao povo engreio e ao governo encarniceiro. Meu pastor se faz cordeiro, servidor se fez bens, como teu carro de guerra. Creio na internacional das frontes alevantadas, Fazes dos da voz de ventos os igual a teus igual, mensageiros, das mãos e dos enlaçadas, relâmpagos os teus uma servidores. ordem de mal, Puseste a terra e ao bem progresso firme de sobre os teus mentira. alicerces. Tenho menos Assim paz ela que nunca ele, será abalada. tenho mais amor que Uniste a paz. terra com o mar, como se ele fosse uma capa, e as águas ficaram assim. Meu nome é Amanda Costa, eu tenho 25 anos, sou nascida e criada aqui no Jardim Almanara, que é um bairro da periferia da Zona Norte de São Paulo. E hoje eu trabalho com clima, sou ativista climática, tenho uma organização chamada Perifa Sustentável, que tem o objetivo de democratizar essas pautas socioambientais para a quebrada, para a juventude de periferia, que muitas vezes já está vivendo esse rolê, mas não sabe o nome técnico. E atualmente também eu estou como jovem embaixadora da ONU, através de um programa global, onde eu represento a juventude brasileira nesse espaço de tomada de decisão. Eu gosto de dizer que eu sou apaixonada por Jesus. Então, Jesus é minha religião e eu acabo traduzindo isso que eu faço, que eu acredito, na religião evangélica. É muito doido, né? Porque a gente começa a analisar como as questões da espiritualidade se relacionam com as questões do meio. Porque, pensa, quem da periferia tem um pai? O que a igreja representa? A igreja traz a ideia de Deus Pai. Então, tem essa sensação de acolhimento dentro do ambiente periférico. Eu acredito que no mundo ideal de Deus, a gente está bem distante, sabe? Mas no mundo ideal de Deus, os seus filhos, eles podem se sentir seguros, eles podem se sentir amados e eles sabem sua real identidade. Quando eu descobri a minha real identidade como filha de Deus, eu sei que não importa o que eu fizer, Ele vai continuar me amando. E eu encaro esse ativismo climático como parte da minha missão divina, como parte de mostrar Deus fora da igreja. A questão ambiental, ela foi colocada, infelizmente, como uma pauta de esquerda. Antigamente, dentro do meu grupo religioso, ninguém falava dessas questões socioambientais. Mas agora estão falando. As minhas amigas me mandam mensagem falando: Amanda, iniciei um projeto aqui na empresa para a gente parar de usar copo plástico. Isso tudo porque você sempre traz o seu copinho retornável para os nossos encontros, a gente chama de comunhão, para as nossas comunhões. Então eu percebo que a partir da minha vivência, a partir do meu ativismo, a partir das coisas que eu carrego, vai transbordando e a gente vai transformando as pessoas que estão no nosso meio e essas pessoas vão transformando as pessoas que estão no meio delas. Então não tinha, mas eu sinto que está mudando. Como a questão ambiental, ou seja, a questão ecológica em si, está na agenda do dia do mundo. Então, as empresas estão falando sobre isso, os acordos globais estão tratando sobre isso, as condicionalidades estão determinando que isso é uma prerrogativa de atuação nos espaços. Então, por isso está rodando o mundo, isso atinge a igreja, porque a igreja é uma organização orgânica da sociedade, né? Meu nome é Jéssica Dias, eu tenho 33 anos. Eu moro num bairro chamado Afogados, aqui em Recife, e trabalho aqui no Instituto Solidário, que é um instituto vinculado à Igreja Batista em Coqueiral. E nesse local eu desenvolvo duas frentes de trabalho, né? Eu sou assistente social do Núcleo de Serviço Social da instituição e coordeno um projeto chamado Rio Limpo Cidade Saudável, que está dentro do nosso programa 180 Graus. Então, a gente tem aproveitado essas discussões que estão acontecendo, né, no mundo e nas organizações locais para trazer esse tipo de abordagem para dentro das igrejas, dentro de uma perspectiva estratégica, dizendo, olha,
está acontecendo isso. Ó, o relatório do clima da ONU está dizendo que vai ter um superaquecimento, vai ter um aumento do grau Celsius, que a Terra vai atingir isso, vai interferir na vida. Isso precisa ser discutido na igreja, como é que a gente vai se situar dentro dessas discussões, como é que a igreja encara isso. Então, a partir desse plano de fundo que a gente tem trazido, que tem permeado o mundo, a igreja está começando a entender, não, a gente agora precisa discutir sobre isso. Então, assim, eu vejo isso como lampejos de esperança, dizendo não. Então, a igreja está começando a entender que isso é uma demanda real, que ela precisa incidir. Não está contente, obviamente, não está dentro da dimensão que a gente gostaria que fosse atingida, mas o que a gente tem visto tem animado. Tem animado muito e, assim, a gente está aproveitando isso para dar mais engajamento ainda. A crise climática também não tem fronteiras. Então, quando os líderes religiosos eles começam a dialogar entre si para construírem soluções em conjunto, eles têm um potencial de pulverizar e popularizar essa solução muito mais fácil do que outros mecanismos. A gente pode pensar, por exemplo, tem igrejas, tem terreiros, tem centros espíritas que reúnem 2.000 pessoas. 2.000 pessoas todo final de semana ouvindo aquela mesma história vai ser muito mais efetivo do que só passar uma propaganda na TV ou só ouvir na rádio e pronto. Mas quando o líder religioso, que é uma pessoa que eu confio, que eu acredito, que para mim é um exemplo, está dizendo, olha, isso daqui é o certo, isso daqui é bom para o meio ambiente, isso daqui é bom para a gente aceitar a diversidade e respeitar a diversidade, eu consigo dar a ele a legitimidade do discurso. Meu nome é Rayana Burgos, eu tenho 23 anos, sou nascida em Recife, moro em Recife, eu sou gerente de captação do Instituto Asmina, mas eu também sou fellow do Youth Climate Leaders, que é uma rede que forma jovens lideranças climáticas. Sou cofundadora do Hub do Youth Climate Leaders aqui em Pernambuco, que tem esse objetivo de trazer mais jovens para o enfrentamento da crise climática aqui no estado, e especificamente também em Recife. E, em paralelo, eu trabalho sempre com o tema de justiça climática, que é buscando reforçar a conexão entre direitos humanos e a crise climática. Eu sou da Umbanda, aqui é a minha casa, a minha espiritual, é a minha fé, minha espiritualidade. Há 5 anos eu decidi ser da Umbanda, mas desde pequena eu transitei tanto dentro da Umbanda, quanto na Igreja Católica, quanto em centros espíritas. Mas foi aqui, dentro dessa espiritualidade, dentro dessa forma, que eu encontrei a minha fé, de fato. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون. O meu nome é Omar Santiago Laques e eu tenho 26 anos e eu sou biólogo e também trabalho como professor de Ciências e Biologia no estado de São Paulo. Eu sou aqui mesmo da capital de São Paulo, nascido aqui e atualmente eu moro lá em Cotia, Grande São Paulo, zona oeste de São Paulo. Eu sou muçulmano, eu sigo o islamismo já desde que eu me conheço por gente, né? Eu nasci numa família
muçulmana e eu pratico o islamismo já há mais ou menos uns 20 e tantos anos. E no Alcorão, o profeta Muhammad, que a paz e bênçãos de Deus esteja sobre ele, ele deixa vários relatos. Por exemplo, há 1433 anos atrás, o profeta Maomé, ele delimitou uma área próxima lá de Madina, né, como um cinturão verde, né, ele delimitou essa área e ele ordenou que ali não era para se derrubar nenhuma árvore, que ali não era para se matar nenhum animal, como se fosse uma espécie de reserva ambiental, né? Fora isso, tem algumas passagens que diz que o homem ele deve plantar árvores e incentiva o plantio de árvores. E essa passagem, hoje em dia, né, no nosso cotidiano, a gente vê o quão é importante, né? Uma árvore sequestra carbono, produz oxigênio, diminui ilhas de calor, são diversos benefícios, né, da árvore. E essa parte do Alcorão, que fala sobre a árvore, que fala sobre a proteção da biodiversidade, eu acredito que é muito importante. Tem uma parte também que fala sobre a proteção do uso da terra, fala sobre poluição de água. Desde a Torá tem um versículo que diz que os homens foram levados ao Jardim do Éden, foram criados no Jardim do Éden para que o Jardim do Éden fosse trabalhado e mantido pelo ser humano. Então nós temos um dever judaico de respeitar, de guardar, de fazer manutenção no meio ambiente. Existem instituições dedicadas a isso na comunidade judaica, a nível local, a nível nacional e a nível mundial também. Meu nome é Davi Braha, eu tenho 24 anos, eu sou de São Paulo, nasci judeu, cresci judeu, morrerei judeu. Eu sou formado em Economia pela USP e hoje eu trabalho na União do Judaísmo Reformista, é uma organização guarda-chuva do judaísmo liberal na América Latina. A CIP coloca uma grande importância nisso, não só como comunidade, mas também como objeto de educação. A CIP preza muito pela educação judaica e a educação judaica, em geral, tem um viés bem favorável à manutenção do meio ambiente, à preservação, aos cuidados. De maneira geral, no judaísmo existe isso, existem feriados dedicados ao meio ambiente. No calendário judaico existem 4 anos novos, um é o ano civil, o outro eclesiástico, o outro para o pagamento de impostos e um é dedicado exclusivamente para árvores. Tu B'Shvat é um feriado em que toda a comunidade se dedica a esse tema. Algumas comunidades fazem jantares específicos, jantares temáticos. Em Israel se tornou como um Dia Nacional da Árvore, praticamente, em que muitas pessoas vão e fazem plantio de árvores. Eu penso que, ainda que não tenhamos muito verde no espaço físico, no espaço das ideias, da discussão, isso é bem forte. Boa parte das religiões coloca uma importância bem forte sobre o assunto de manutenção do meio ambiente. Então, mais um ponto em comum para trazer, para reunir as pessoas de diferentes crenças no diálogo interreligioso e, a partir disso, contribuir não só para a manutenção do assunto na linguagem corrente, no assunto corrente, mas também partir daí para conversar sobre outros assuntos que não sejam tão incomum e daí contribuir para construir uma cultura de paz, não só com o meio ambiente, mas com outros assuntos também. A igreja também tem essa responsabilidade de trazer a questão científica e a realidade das mudanças climáticas. E isso, acredito que é isso também que cria um pouco de resistência, justamente porque as pessoas veem a religião e a ciência como coisas opostas. Mas discordo, acho que é uma imagem que tem que se mudar, inclusive. Ó minha alma, louve ao Deus eterno. Ó eterno, meu Deus, como és grandioso! Estás vestido de majestade e de glória, e te cobres de luz. Estendes os céus como se fossem uma barraca, e constróis a tua casa sobre as águas lá de cima. Usa as nuvens como teu carro de guerra e voa nas asas do vento. Fazes dos ventos os teus mensageiros, e dos relâmpagos os teus servidores. Tu puseste a terra bem firme sobre os seus alicerces, e assim ela nunca será abalada.
cobriste a terra com o mar, como se ele fosse uma capa, e as águas ficaram acima das montanhas. Porém, quando repreendeste as águas, elas fugiram. Meu nome é Natan de Oliveira Schumann, eu tenho 21 anos, estudo Relações Internacionais em Porto Alegre. Eu sou luterano, evangélico de confissão luterana. Acho que antes de tudo, em Gênesis, na Bíblia, Deus criou o mundo e viu que a criação que ele tinha feito era boa. Então, antes de tudo, cuidar do meio ambiente é cuidar da boa criação de Deus, e destruir o meio ambiente, não preservar ele, é destruir uma criação boa que Deus fez. Sou muito grato por fazer parte de uma igreja que me apoia e que apoia as questões ambientais e que está com a gente também nesse esforço. Mas ainda existem setores muito resistentes e conservadores dentro da igreja, dentro da sociedade como um todo. Então, eu acho que a maior dificuldade para mim tem sido convencer as pessoas de outras gerações, que isso é uma coisa importante, que as mudanças climáticas são reais, que o meio ambiente precisa de cuidado. Oi, meu nome é Karina, eu tenho 25 anos, eu moro em São José de Ribamar, que é a região metropolitana de São Luís, mas eu sou natural de São Luís, Maranhão, e moro aqui desde quando eu nasci. Eu sou formada em biologia, sou bióloga, formei pela Universidade Federal aqui do Maranhão, e hoje eu trabalho há 1 ano numa organização que se chama Nossas, e também no ISER, que é o Instituto de Estudos da Religião, e no Fé no Clima. Eu sou cristã protestante, mais conhecida como evangélica. A questão ambiental hoje parece muito ideológica, assim, né? As pessoas enxergam dentro da igreja. Então, para mim, a maior dificuldade sempre é essa, né? Parece que eu sempre estou em 2 discursos, em 2 diálogos diferentes, porque parece que quando você fala desse assunto dentro da igreja, as pessoas já relacionam com uma outra questão, né? Com a questão ideológica, partidária. Então, para mim, essa é a parte mais sensível, assim, nesses 10 anos sempre foi isso, né? Porque foi me aproximar um pouco mais desses movimentos sociais e ter que me afastar um pouco, assim, dessa vivência mais da igreja, por entender que nem sempre é bem recebido dentro desse espaço. Eu conheço muitos amigos que são cristãos também, que estão dentro do ativismo, só que acaba que se afasta um pouquinho da igreja em si, desse espaço. E para mim o espaço da igreja é um espaço que eu priorizo muito, assim. Então, eu acho que é aprender a se adaptar mesmo a isso, sabe? A reconhecer que existe uma vivência que, por exemplo, as pessoas dentro da igreja não conhecem desse lado de fora, do ativismo e tal, e quem está lá também muitas vezes não conhece de dentro, né? Então, acho que é tentar equilibrar, assim, para achar esse respeito para ambos os lados e achar formas de dialogar com os públicos, né? E a gente vai chegando nos espaços dizendo, olha, a gente está vendo a realidade, a gente está estudando, a gente está aprendendo e a gente quer ser ouvido, a gente quer falar. A gente quer trazer a nossa mensagem que a gente ouviu lá na universidade, mas que a gente ouviu lá dentro da minha fé, da minha espiritualidade, e a gente quer trazer isso. A gente quer colocar isso para fora. E aí a gente vai ocupando os espaços com muita resistência. E a gente vai entrando e vai tentando trazer a nossa mensagem, né? Então, meu nome é Paulo Ricardo, eu tenho 24 anos, nasci na cidade de Dom Pedro, uma cidade do interiorzinho do estado do Maranhão. E rodei por muitos lugares, hoje moro em Recife, Pernambuco. Eu sou católico, né? Sou cristão da Igreja Católica Apostólica Romana, mas numa vivência muito aberta, numa vivência muito que a gente chama de ecumênica, de diálogo interreligioso. Então, aprendendo e conhecendo de todas, bebendo das fontes de todas as outras religiões também. Nós, seres humanos, fazemos parte do todo da criação. A gente não está à parte. Então, a nossa relação com o espaço, com o ambiente, com o meio ambiente, ela não é nós uma coisa e eles outra. É uma coisa só.
E o Papa Francisco, ele resgata essa dimensão de que nós somos parte de um todo, e isso é muito bonito. E é interessante porque isso é algo que, por exemplo, nas religiões de matriz africana, nas espiritualidades indígenas, isso é muito forte. Se você perguntar, por exemplo, ao Gil do Chucuru, que é um irmão na fé e na caminhada, ele vai dizer, aqui a relação dele com a árvore, ele vai dizer, olha, a árvore é morada dos encantados, e a ela eu presto reverência. Quer dizer, é uma coisa que você olha e diz, caramba, é uma dimensão muito profunda, muito, muito bonita. Eu acredito que os orixás são a própria natureza. A gente não consegue deixar de falar de Ossan e não pensar nas árvores, pensar nas folhas. Que o poder de Ossan, essa habilidade de Ossan de ser um médico, de ser um curandeiro, o Nishegun, que é a tradução, né, um médico. E não lembrar disso. A gente não é capaz de lembrar de Oxum, não lembrar das águas. Falar de Oxum, não lembrar das águas. A gente é incapaz de falar sobre Iemanjá e não lembrar dos peixes. Meu nome é Aiko Ayubinã. Tenho 20 anos, sou morador da Baixada Fluminense, de Duque de Caxias, sou estudante de Geografia. Sou músico percussionista também, né? Eu atuo justamente com esse pertencimento e essa herança que a musicalidade ancestral do terreiro me forneceu, né? Que eu herdei. Sou a terceira geração da minha família, parte de mãe. Essa minha relação com o candomblé começa com minha tia-avó, vem passando para minha mãe, até chegar em mim e no meu irmão. Sou Ogã, de Mambiata, minha avó, que acolheu essa minha família. Sou Ogã de Iemanjá, nascida e criada aqui dentro. Minha mãe está aqui há muitos anos também, criada também dentro desse espaço, que é quem eu sou, né? O que faz parte de mim, de fato. E eu levo isso para o mundo, para a sociedade, que esse espaço não é apenas um espaço de culto, mas é um espaço de vivência. Né? Isso aqui é uma filosofia de vida, quem eu sou dentro e fora do terreiro, desse território. Tibitiri, awatizelola, tibitiri, cucuru, cucuru, tibitiri, awatizelola, tibitiri, cucuru, cucuru, tibitiri, awatizelola, tibitiri, cucuru, cucuru, tibitiri, awatizelola, tibitiri, Ossan, eu. Então, quando a gente fala de ação, como eu ponho isso na prática, como eu mostro para a sociedade, eu digo que é isso, é associar, é entender a língua das pessoas, é entender sobre o racismo ambiental que os povos originários passam, que os indígenas passam. Porque para ele poder entender o racismo ambiental que eu passo. Entende? Isso é um diálogo. Então, acho que para a gente ter ação, a gente precisa ter diálogo, a gente precisa se entender. A nossa interdependência enquanto seres, né? O quanto que a gente depende da natureza, o quanto que grande parte da nossa sociedade está um pouco adoecida com a exploração infinita de recursos. Então, o budismo serviu como uma ponte para eu refletir muito mais sobre o capitalismo, sobre a exploração infinita dos recursos naturais, né? Chamar florestas de recursos naturais. Eu acho que a chave que o budismo me trouxe foi o quanto que a gente coloca o rótulo nas coisas e aquilo vira o rótulo que a gente atribuiu às coisas. Só que o rótulo que a gente atribui às coisas, ele não corresponde às coisas por elas mesmas. Então, a gente chamar a floresta de recurso natural, isso é uma soberba absurda e mostra assim, o quanto que a gente está cego como sociedade, como cultura nesse sentido, né? De não achar que tem seres vivendo nas florestas, de não achar que as árvores têm a vida delas ali, tem todo um processo interdependente que acontece, que influencia e impacta a vida de muitos seres ao redor ali. Não só de seres humanos, mas de animais e tudo mais. Meu nome é Murilo, eu tenho 29 anos. Eu sempre morei em São Paulo, capital.
Eu sou praticante budista desde 2015. Então, acho que uma das frases que me impactavam é essa noção dos rótulos, né? E a noção de que se a gente continuar desse jeito, a gente está como gados num abatedouro, assim. E vem muito da noção budista de karma, né? Karma nada mais é do que causas e condições operando ali. A gente fala muito de respeito e da defesa da natureza, mas a gente ainda não incorporou o termo crise climática. Porque, e aí eu vou tentar justificar, o conceito da crise climática é algo muito científico. E quando a gente fala o mundo vai aquecer 1,5, ou então o IPCC deu um relatório muito técnico. É um conhecimento tão técnico que para a nossa vivência do dia a dia parece muito distante. Então aqui na Umbanda a gente trabalha de uma forma que a gente tenta tornar esse conteúdo mais acessível. Então, por mais que a minha mãe de santo não esteja falando a crise climática, ou o aquecimento de 3 graus, ou a negociação da COP, a gente está falando no dia a dia, diminua o uso de plástico, tenha mais plantas na sua casa, compre mais comidas orgânicas para evitar o consumo de agrotóxico, diminua o consumo de carne por causa da agropecuária, dos efeitos ambientais, do uso da água, da emissão de gás carbônico. A gente ensina as pessoas a fazerem muito mais do que discute a teoria da crise climática. Crise climática, a gente chama de outra coisa, né? A gente chama de destruição da natureza, né? Porque crise climática é um conceito que é dado como se o clima fosse separado do resto do ecossistema, né? Então, a contínua destruição da natureza é o maior fator de poluição da Terra, né? Mais do que os próprios carros, né? Em indústria, se a gente for ver a destruição da natureza, onde as indústrias fazem parte, onde a formação das cidades fazem parte, a apropriação do território público, né? Para grandes fazendas, latifundiários, faz parte, né? Dessa destruição da natureza. Meu nome é Tupã-Mirinju, em português é Ian, né? Sou do povo Guarani, nascido na cidade de São Paulo, sou de família misturada, mas sempre fui quem eu sou, porque é uma verdade do espírito que fala pra gente. Então, chegou um momento da minha vida, da minha maturidade, que eu conversei, rezei muito, e Nhanderu aconselhou para mim para voltar para o meu povo, para aprender verdades que na cidade não existem, né? Aprender conhecimento que não existe nos livros, que não existe nas escolas, não existe na sociedade ocidental, na sociedade moderna. Então eu comecei a fazer esse retorno. Hoje eu estou aqui na Tecoá Itacupé, no Pico do Jaraguá, onde eu fui muito bem acolhido como parte da família e onde eu recebo os ensinamentos, os aprendizados que fazem parte, né, do dia a dia, do passo a passo da vida e que precisa passar por cada um desses passos para a gente ter força e conexão, né, para seguir um propósito que Nhanderu bota pra gente, né? Aqui a gente não é sozinho, aqui a gente é tudo junto, tudo que eu aprendo, que pode vir da minha fala, é Nhanderu e os parentes que ensinam. A gente aprende também com o povo não indígena, porque a gente sabe que o conhecimento não é preso, não tem dono, a verdade não tem dono, né? Mas a gente traz uma verdade que precisa ser dita e precisa ser entendida como verdade pelo resto da sociedade global. Esse é o nosso dia a dia, né? Falar sobre essas questões está presente no nosso dia a dia. A gente tem um diálogo com as lideranças religiosas, mas a gente também tem um diálogo também importante e bastante constante com ambientalistas, com cientistas.
Então isso acaba um pouco entrando, né, por osmose, vamos dizer assim. Não só por osmose, mas também por leituras, enfim. E de estar próximo, né, com ativistas também. Meu nome é Sara, eu tenho 26 anos, eu sou de Duque de Caxias, morei a maior parte da minha vida aqui e atualmente eu moro em Parada de Lucas, é um bairro da cidade do Rio de Janeiro, mas que é bem próximo a Duque de Caxias. Atualmente eu sou mestranda em Educação, Cultura e Comunicação em periferias urbanas e atualmente eu trabalho no Fé no Clima, né, no ISER. O Fé no Clima é uma iniciativa do ISER, né, do Instituto da Religião, que foi fundada em 2015, né, já tem 6 anos. Ela nasce lá em 2015, quando estão acontecendo 2 importantes eventos, assim. Uma, que é a encíclica Laudato Si, né, que é uma carta no qual o Papa Francisco fala para a igreja, e para além da igreja também, sobre a importância do meio ambiente, também sobre as questões climáticas. Primeiro que dentro da Laudato Si, no início do capítulo 2, o Papa vai dizer assim: a riqueza que as religiões possam oferecer para uma ecologia integral e o pleno desenvolvimento humano. E depois ele vai falar em um diálogo intenso e frutuoso entre ciência e religião. Então ele já nos puxa para essa dimensão dessa riqueza. Então essa é a primeira coisa que acende quer dizer, então tem riqueza em todos os lugares. A gente tem que ir então atrás dessas riquezas. E aí tem uma palavra bonita do grego, que eles utilizavam há centenas, milhares de anos, que é oikos, que é casa. E dessa palavra oikos, a gente tem 3 palavras que derivam dela. Eu tenho ecologia, ecumenismo e economia. 3 palavras que estão ligadas por uma raiz muito forte. O ecumenismo vai falar de uma casa habitada, que é habitada por todos. Então, a primeira luz. Se é uma casa habitada por todos, a responsabilidade é de todos, de todas, de todes. Todo mundo tem que estar nesse diálogo. Então, se todo mundo está nesse diálogo, se a economia, nomos, tem a ver com a administração da casa, a ecologia, o estudo da casa, então a gente vai perceber que a administração, o estudo, o cuidado, ele é de todos. Também em 2015 também tem a COP21, né, que aconteceu em Paris, e tem o Acordo de Paris. Então, em 2015, 12 lideranças religiosas de diferentes crenças assinam, né, a Declaração em Compromisso Fé no Clima. E esse é, digamos assim, o marco, né, de fundação do Fé no Clima. Mas a caminhada do ISER, né, com as questões da agenda climáticas e ambientais, de uma maneira geral, é anterior a isso, né? Já lá dos anos 90, né? 92, quando está acontecendo a Rio 92, o ISER tem uma importante participação, né? E o intuito dessa atuação vem sendo aproximar o diálogo entre os cientistas e os religiosos sobre esses temas. E é justamente disso que nasce o trabalho do Fé no Clima com juventudes, que fazem essa conexão entre a sua fé e o cuidado ambiental. São jovens que, com a sua atuação, têm conseguido dialogar com novos públicos. Eu acho que a gente tem que fazer do debate das mudanças climáticas um debate acessível. Porque é isso, todo mundo vai sofrer com a questão climática. Então, por que todo mundo não está falando disso? Porque as pessoas não entenderam ainda que isso vai afetá-las também. Que a gente também está falando da vida delas. E também é difícil falar de uma coisa que você não sabe. Quem que vai falar de NDC? Acordo de Paris. Você sabe o que aconteceu na COP agora? Quais são os acordos? Acordo de floresta, né? É o acordo de Glasgow que teve agora. Mano, ninguém sabe falar disso. Meu nome é Walela Roichai, né, que significa mulher inteligente no Tupimondé, que é a língua do meu povo, mas todo mundo me chama de Chai, então fiquem à vontade. Eu tenho 24 anos. Sou ativista do povo Paité Suruí, sou coordenadora do Movimento da Juventude Indígena de Rondônia e trabalho aqui na Canindé, uma organização que trabalha há mais de 29 anos com os povos indígenas aqui no estado, principalmente com o povo Uruauau. E sou voluntária do Engaja Mundo, né, essa organização de jovens da qual eu fiz parte da delegação para estar na COP.
duas coisas. A gente tem que informar as pessoas, né? Informar as pessoas da importância da Amazônia, a importância dos povos indígenas para a questão climática. Como essa questão ela vai afetar todo mundo. Então, mostrar para as pessoas, fazê-las entender que quando a gente fala da luta dos povos indígenas, a gente não está falando só da minha luta. Né? Mas, isso também vai afetar vocês. Não ter acesso à água é questão de mudança climática. Não ter acesso a alimento faz parte de mudança climática. Então a gente quer plantar, mas a chuva já não vem no mesmo tempo. A gente não tem abundância mais de água, não tem mais abundância de alimento como tinha antigamente. As histórias antigas, que os próprios jesuítas mandavam as cartas para o rei, falavam que é o paraíso. Hoje a gente vê esse paraíso foi tomado por um inferno que trouxeram para cá, né? Que tenta queimar tudo, que tenta destruir e violentar tudo. Né? Então, mais do que mudança somente do clima, é a mudança da realidade, né? A destruição da natureza. A gente pode morrer, todo mundo, e a natureza vai continuar. Agora, se a natureza ela é destruída, a gente não dura um dia. Então, a natureza ela é a primeira testemunha da revelação de Deus. Ela é a nossa ancestral. Então, tudo isso precisa ser discutido dentro de uma compreensão bíblico-teológica que faça com que as pessoas entendam e se aparte dessas distorções, né? Um dos aspectos e a causa da crise climática é a ação do homem. Isso já é um consenso por parte da ciência séria, pelo menos. É um consenso de que a ação humana ela é a grande causa da nossa crise climática. E dentro dessa área de Caatinga, a gente vê hoje áreas devastadas. Grandes áreas devastadas para construções, desmata a Caatinga para usar a madeira para fornos de padaria, para fornos de maneira geral. Então a gente tem visto uma paisagem que é seca, mas que agora ela está devastada. A gente está falando de mudança climática, isso também é falar da sua realidade, também é falar do que acontece com você. Você sabia que falar de saneamento básico é falar de mudança climática? Quando a sua rua alaga, traz doença, traz tudo, isso também é falar de mudança climática? Falar de uma água potável, de uma água limpa para todo mundo é falar de mudança climática? Falar de transporte público de qualidade, que polua menos, é falar da questão climática, porque a gente está falando de cidades sustentáveis que estão previstas nas ODS da ONU. As pessoas acham que falar de mudança climática também só é falar de floresta. E eu sei que não é só falar de floresta. Eu entendo e sei a importância da floresta para esse debate e digo que enquanto o Brasil não começar a demarcar terra indígena, a gente vai estar indo na contramão, né, das soluções dessa crise, mas eu entendo também que a gente precisa discutir, né, isso em todos os lugares, principalmente com as populações mais vulnerabilizadas, que estão mais sofrendo com isso, que é a população da periferia também, que é onde, como eu falei para vocês, quando tira a gente do nosso território e jogam a gente aqui na cidade, é para onde a gente vai. A Terra é um organismo vivo, tem espírito, tem consciência, assim como toda a natureza, e tem suas leis, seu equilíbrio, o equilíbrio da vida. E a ciência hoje está conseguindo perceber, captar a interconexão, a interdependência da natureza, né? A comunicação das árvores, a comunicação das raízes, né? A comunicação, a relação dos animais, das plantas, né? Os ciclos da água, o ciclo da rocha. Né? Então hoje existe esse estudo científico, mas enquanto continuar achando que o ser humano é superior, né? E enquanto a sua pegada de carbono, né, for de destruição, quando não entender que o chão que a gente pisa é vivo e a pegada ser ligeira, com respeito, as coisas vão continuar piorando. Porque a gente sabe dos problemas que já existem.
mas muitos outros problemas irão existir. Eu entendo que São Paulo ainda tem que aprender a lidar com a água, seja de chuva, seja de rios. A gente pode aproveitar melhor os rios, riachos, córregos da cidade, ao invés de só canalizar eles e levar para um lugar que a gente não quer ver, ao invés de só usar como esgoto. É possível aproveitar o rio como parte do dia a dia, como um parque, como algo bom, não como esgoto. Mesma coisa com as chuvas, é possível trabalhar essa questão de chuvas para evitar a inundação, para redirecionar a água da chuva, para hidratar o solo. Os maiores problemas socioambientais de São Paulo. Eu acredito que o primeiro é essa falta de verde urbano, porque essa falta de verde urbano vai levando para os outros. Exemplo, se a gente tem mais árvores, quando chove, essas árvores conseguem sugar um pouco mais essa água. Se cai direto no concreto, no asfalto, vai para onde? E aí a gente tem alagamento. Se essas árvores não estão num lugar planejado ou no seu lugar nativo, o que acontece? Deslizamento de terra. Então, falta de verde urbano leva para outro lugar também. A questão do calor, das ilhas de calor aqui em São Paulo. Porque a gente não tem esse refresco natural que vem proveniente da natureza. Então, principal, a gente não tem um espaço verde para cuidar do próprio meio. Recife é a primeira capital brasileira mais vulnerável ao aquecimento global. É esperado que dentro de 80 anos a cidade esteja totalmente inundada e pode desaparecer em até 100 anos. Isso é uma coisa extremamente alarmante, porque envolve meus filhos e meus netos, não é uma geração muito distante da minha. E os problemas socioambientais da gente são vários. A gente tem problemas com a destinação de resíduos sólidos orgânicos e resíduos sólidos urbanos. A gente enfrenta dificuldades de própria infraestrutura da cidade. Quando chove, os morros correm risco de desabar. É super comum em período de chuva você ver nas comunidades mais periféricas aquelas lonas pretas para poder segurar o morro e mesmo assim muitos desastres acontecem. O que reforça lá no começo, quando eu falei de justiça climática. As pessoas mais vulneráveis de Recife, elas vão ser mais impactadas pela crise climática. A questão da moradia é um grande problema em São Paulo. A questão da desigualdade social, que está imbuída nisso, né? A gente não tem moradia digna para todos. Quando a gente faz um paralelo para enxergar a questão da periferia e a questão dos bairros mais elitizados, a gente vê que muitas vezes na periferia a gente não tem parques, a gente não tem praças bem cuidadas, a gente não tem esse verde urbano. Por quê? É um caso de racismo ambiental também. Racismo ambiental é um termo que nasceu em 1981 com um cara chamado Benjamin Franklin Chaves Jr. E naquele momento ele estava estudando como que algumas injustiças ambientais estavam afetando principalmente a galera preta que vivia no subúrbio dos Estados Unidos. E como que isso era injusto. Só que a gente consegue fazer essa reflexão para o nosso próprio território. Pensa comigo, por que quando a gente analisa essas questões de periferia, de quebrada, a gente percebe essa falta de verde urbano, lixões a céu aberto? Quando chove, qual que é a área que inunda? Não é uma avenida paulista, é a quebrada. Quem perde todos os seus bens, os seus móveis, é a galera de periferia. E por que essas questões não são pensadas a nível burocrático, a nível institucional, a nível político? Cadê as pessoas que estão relacionando a parte socioambiental com a política? É óbvio, isso não é o suficiente. A gente precisa pressionar por políticas públicas para isso, né? Só ficar na ação individual não vai levar também... Leva a gente para um lugar de isolamento, para um lugar de arrogância. Então, a gente precisa reconhecer que somos seres políticos, somos seres interdependentes. A gente precisa olhar as causas e condições que estão operando hoje na nossa sociedade. Por isso que a gente precisa estudar, precisa ler, precisa ouvir muito, principalmente as populações mais vulneráveis, e não se isentar dessa luta coletiva, né? Eu acho que o budismo também me trouxe muito para esse lado. Na COP, o ministro do Meio Ambiente fez uma fala. Onde há floresta, há pobreza.
A verdade é que é o contrário. Onde há floresta, há riqueza. Porque se eu for pensar, né, do lugar de onde eu venho, da floresta que está em pé, que está preservada, eu só consigo ver vida. Porque aqui a gente caça e a gente come, a gente pesca, a gente come. A gente não polui nossos rios, né? Então a gente tem água, a gente planta, então a gente colhe. A gente tem qualidade de vida aqui, né? A gente não vive nessa loucura. E lá, né, na aldeia, então, a gente consegue viver, ninguém passa fome. Eu nunca vi, na minha vida, nas minhas histórias de todas as terras indígenas que eu passei, né, que não foi só na minha que eu cresci, mas em outras terras indígenas, graças à minha mãe que trabalhava com esses outros povos, eu nunca vi uma criança passar fome na aldeia. Eu fui, por exemplo, na COP, não senti esperança na COP. Mas eu sinto com nossos povos, eu sinto com as crianças, eu sinto com a diversidade. Não numa mesa de negócio, mas numa roda em volta do fogo, numa roda dançando, cantando, rezando, plantando, cuidando da natureza. Quando a gente se unir em volta da consciência, a gente vai estar num círculo comum. Para mim, sendo bem sincera, a COP ela meio que traduziu, refletiu o que acontece no Congresso Nacional Brasileiro. Um espaço onde homens brancos estão fazendo uma velha política. E essa velha política está acabando com o nosso planeta e está acabando com o meu futuro e o futuro de outras juventudes. A gente tem que acabar com a ideia de que crescimento econômico e social e o desenvolvimento da humanidade precisa ser pautado na destruição. Onde meus pais moram era rua de terra, hoje em dia é asfaltado, então já é uma mudança assim que... E lá no final da rua tinha um riacho, hoje em dia não tem mais, foi canalizado. E eles contam que hoje alaga lá. Eu não moro mais com meu pai e com a minha mãe, mas eles contam que hoje, quando dá uma chuva um pouco mais forte, alaga lá. Pelo que eles falam, era bem diferente, né? O meu pai mesmo, ele conta que hoje em dia um rio que nós passamos próximo ali, ele conta que ele mergulhava nesse rio, que tinha campeonato de natação no rio, né? Que na época dele, ele fala que chovia mais. Minha mãe também conta, né, que quando ela era mais nova, o ar era melhor para se respirar, e tinha mais mato, e tinha mais áreas verdes. Eles comentam isso, né? O meu pai conta que antigamente, quando ele era bem criança, ele podia nadar no Rio Tietê. E a primeira vez que ele contou isso, eu falei, credo. Ele falou, não, filha, antigamente o Rio Tietê não era assim, poluído. Tipo, a criançada ia lá, depois da escola, nadava, porque era limpo, tinha peixinhos. E para mim é muito desafiador imaginar esse lugar, porque hoje o Rio Tietê está bem poluído, tem um odor muito característico, muito fedorento. Então, eu acho que essa é a principal lembrança, mas não minha, só que dele, trazendo esse contraponto. Por que meu pai teve a oportunidade de nadar no Rio Tietê e eu não consigo nem conceber essa figura na minha imagem? É um direito negado. Se a gente não cuidar, a impermanência vem também no sentido de que talvez não tenhamos mais água para todo mundo, não tenhamos mais condições materiais para todo mundo, né? Que é a desigualdade econômica, social. A gente precisa pensar em soluções decolonizadas, porque senão a gente continua colocando a mesma lógica de um país que foi formado num sistema heteronormativo, patriarcal de supremacia branca, e as populações mais vulneráveis vão sentindo os principais impactos e não são assistidas e muitas vezes não têm o conhecimento técnico para dialogar sobre esses temas, mas têm um conhecimento empírico, que é o que vive no dia a dia. Eu acho que é isso, é a gente deixar um pouco de usar alguns termos, né, ou algum tipo de diálogo que só envolve a academia ou pessoas que estudam isso e começar a escutar mais as pessoas que têm essa vivência ali com a terra, que têm esse conhecimento tradicional, porque a gente pode aprender muito com elas, inclusive para como frear ou como enfrentar aí a crise climática mesmo, né.
Eu acho que um exemplo disso são os povos indígenas, são os povos de comunidades tradicionais que a gente tem, que sabem há muito tempo como fazer usar, né, como reagir a essa diferença da terra, e que a gente pode aprender muito, né? Mas deixar de achar que tipo, só quem está na academia ou só quem está nesses grandes espaços de discurso é que sabem a verdade, e muitas vezes são pessoas que estão totalmente fora ou longe, né, desse discurso ou desse contato mais próximo com a vivência mesmo do lugar que está sendo mais afetado. Então, de alguma forma, esse caminho ele nos foi aberto. Quer dizer, de trazer um conhecimento que muitas vezes é técnico-científico, que as pessoas olham e não vão entender. Você vai falando de mudança climática, você vai falando degradação do meio ambiente. Tem gente que não vai saber o que é degradação. Você está falando de ciclos de chuva, ciclos de nitrogênio, por exemplo. As pessoas vão olhar e não vão entender isso. Então, de alguma forma, esse conhecimento, essa linguagem que a Laudato Si traz, ela nos provoca a olhar o técnico científico, traduzir para as pessoas. Mas também é uma provocação muito interessante que a Laudato Si faz, reconhecer esses conhecimentos tradicionais. Quer dizer, reconhecer o conhecimento que minha avó possuía como agricultora, que tem uma sabedoria, que sabia identificar se aquele tempo ia ser de chuva, se não ia ser de chuva, que sabia identificar qual era a época que ia florir a mangueira, qual era a época boa de plantar tal fruta, qual era a época boa de plantar... Então existia um conhecimento, que não é técnico-científico, mas que é um conhecimento. Da mesma forma que os conhecimentos das comunidades tradicionais, que vivem dentro da natureza, que são parte da natureza, que identificam. Então, trazer essa linguagem é um desafio, é muito difícil, porque, como eu falei, né, os espaços, às vezes, eles não dialogam junto. Então, muitas vezes, a ciência não reconhece, a técnica científica, ela não reconhece os saberes tradicionais. Por que esse conhecimento científico que tem que chegar nas populações, por que não o conhecimento tradicional, o conhecimento ancestral, não pode fazer esse outro caminho? Por que é sempre a periferia que tem que ir para o centro? Por que o centro não vem para a periferia? Nossos ancestrais que falam para a gente cuidar da natureza, né? A gente tem um propósito original aqui na Terra, e esse propósito é em comunhão com a natureza. Então é muito mais fácil para você eu dizer que a árvore precisa existir porque você precisa de oxigênio. Como é muito mais fácil para mim entender que a árvore precisa existir porque senão eu vou matar a Oxóssi. Então, quando a gente pensa em ações, a gente precisa fazer essa associação, que fica mais prática, que é mais efetiva, né? Quer dizer, o que você entende com o que eu entendo. A gente começa essas ações quando a gente é criança. Né? A gente começa as ações quando a gente fala de Ossan. Né? Eu conheci essas ações quando falavam de Ossan para mim, falavam de Oxóssi. Falavam, você não pode fazer isso porque Oxóssi e Ossan e Ogum moram na mata. Então a gente não podia deixar uma garrafa d'água, né? Aquela garrafinha d'água que a gente bebia e jogava fora, a gente não podia deixar porque Ossan, Oxóssi, Ogum, Iruco moravam na mata. A gente não estava agredindo na árvore, a gente estava agredindo o orixá, porque a gente sempre associava que a árvore e o orixá era a mesma pessoa. Era a mesma figura, é a mesma coisa. Então a gente sempre teve essa relação de que se você não joga saco de lixo na rua, porque se a chuva pegar, se chover, vai encher o bueiro, vai levar esse plástico para o mar. Você quer que Iemanjá tá lá nadando, vai se engasgar com o saco? Por exemplo, a linguagem científica ela não toca o profundo da gente. Mas a dimensão da espiritualidade, ela toca. Então, todas as religiões têm que ter esse compromisso. Se religião é religar o outro, religar a divindade, mas é também religar a criação. Então, a gente tem que fazer esse caminho juntos. Não dá mais para fazer separado. É urgente, né? Não tem mais para onde. Assim, a gente
Normalmente os negociadores climáticos pensam nas contribuições nacionalmente determinadas, por exemplo, a NDC, baseado no Acordo de Paris, num prazo de 2050. Agora, na COP, a gente já viu que 2050 é insustentável, a gente tem que pensar em 2030 como a data limite. Então, quanto mais urgente a gente entender o problema e tentar buscar essas soluções melhores. Óbvio, eu entendo que uma política pública que seja de fato efetiva não é construída do dia para a noite, envolve muita expertise, muita consulta, passa pela mão de muitas pessoas. Mas não é porque é difícil que é impossível, não é porque é difícil que a gente vai continuar adiando. Então isso tem que entrar como pauta prioritária, isso tem que estar no centro do debate, porque a gente não está discutindo só o futuro dos próximos 4 anos, a gente está discutindo o futuro da humanidade. Porque quando a gente fala da emergência climática, da crise climática hoje, não dá mais tempo da gente estar falando só de coisas básicas, sabe? A gente tem que falar de mudanças sistêmicas, assim. E hoje quem tem esse poder efetivo de fazer são os tomadores de decisão, né? São os políticos, são as pessoas que estão ali representando o povo. Você está vendo a destruição climática acontecer de uma maneira muito veloz. Aí você olha para os governos que tiveram que adiar em um dia a COP26 porque eles não conseguiram chegar a um consenso. Em 10 dias você não consegue resolver a situação, você já passou 6 anos, desde o Acordo de Paris em 2015, e dentro de 6 anos, em 10 dias você não consegue chegar a uma tomada de decisão. Então, a primeira é um desânimo, a primeira impressão. Mas depois você olha para esse desânimo, você olha para a realidade e você pensa, eu não posso me dar o luxo de desanimar. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que chegar mais junto das pessoas. A gente tem que conversar, a gente tem que dizer, olha, a realidade está sendo transformada muito rapidamente. A nossa tomada de decisão ela tem que ser rápida. Se a gente precisa dessa urgência na tomada de decisão, a gente precisa de novos sujeitos políticos. A gente precisa de novas pessoas construindo uma política fundamentada em raça, em gênero, em orientação sexual, sim. Então, qual que é o papel do poder público? Cara, eu não quero mais pensar qual que é o papel deles, porque eles não estão fazendo há muito tempo. Eu quero empoderar a minha galera, eu quero mostrar ferramentas e possibilidades de caminho para colocar a minha galera dentro do poder público, porque não adianta mais esperar. A gente já esperou muito tempo. E acho que é aí que a juventude entra, porque ela já entendeu que a gente não está falando do futuro da juventude. A gente está falando do presente, a gente está falando do agora. A gente já está sofrendo com isso. A juventude ela é muito engajada quando você joga a responsabilidade para ela, né? Quando ela se sente um sujeito ativo no processo. O jovem, para ele entender um problema e querer resolver, ele tem que se sentir atuante, pertencente e protagonista. A gente encara grandes desafios, mas se a gente se reconhecer como protagonista dele. Eu entendo o potencial de destruição da mudança climática, mas eu só vou resolver se eu enxergar o meu papel nela. Uma estratégia que a gente trabalha há muito tempo, desde quando eu trabalho com juventude, desde o comecinho, é fazer com que essa linguagem seja mais adaptável assim, à vida das pessoas, né? Porque a gente está falando, quando a gente fala de mudanças climáticas, de acordo internacional, isso é um assunto super chato. Então, como que a gente não precisa mudar essa linguagem para adaptar os jovens, né? E é isso que a gente tem feito, que é de fato fazer com que as pessoas se interessem, que a gente consiga falar isso nas escolas, nas universidades, nas igrejas e outros espaços sociais mesmo, né? E o que eu tô vendo é cada vez mais jovens, cada vez mais gente preta, gente periférica, grupos indígenas, quilombolas, nesse lugar, com esse papel, fazendo acontecer, muito além do discurso. Porque às vezes o discurso fica, mas por trás do discurso tem muito trabalho de base, tem muita ação territorial, tem muita articulação, que às vezes a câmera não mostra, mas está rolando. A gente colocou pedra aqui, mas o mato está crescendo aqui. Então, a gente olha para esse mato e ele nos dá a esperança de que, olha, mesmo na dureza, na frieza ou na quentura, a vida está brotando, a vida está nascendo, a vida está acontecendo e a gente não pode desistir. Então, quando eu olho para o sol nascendo, quando eu olho para as pessoas plantando uma árvore, quando eu olho para um passarinho cantando, quando eu olho uma criança nascendo, enfim, quando eu vejo a vida brotando, eu olho e digo, sempre existe esperança. Se a vida continua nascendo, mesmo num ambiente muitas vezes não propício a ela, é porque a esperança ela tem que ser reanimada. Enquanto há vida, há esperança, eu acho que enquanto a gente tem aqui, a gente tem essa responsabilidade também.
E eu lembro que a gente aprendeu assim, a esperança é a última que morre. E aí eu vi alguém dizendo assim, mas é a primeira que ressuscita. Então, ainda que a esperança morra, ela é a primeira que ressuscita. Porque esse desejo, essa vontade de que a vida continue, que nos leva para frente e que nos coloca diante das dificuldades e nos move e nos leva a persistir, a insistir, a incomodar, a vencer o medo que existe. E você chegar e estar falando certas coisas em certos espaços, mesmo dentro da igreja, essa mensagem muitas vezes incomoda. Você dizer que a destruição está acontecendo e que isso é culpa da ação humana, muitos vão dizer que isso é besteira, muitos vão dizer que está ficando louco, muitos vão dizer que isso não é coisa da fé, muitos vão querer lhe tirar daquele espaço. E a esperança ela vai vencendo o medo, porque o amor vence o medo. Eu vejo que a gente precisa mesmo fazer, tomar ação para evitar que a mudança climática seja irreversível. A crise acontece agora, o caos é daqui a pouco. Esse é um assunto que ele está chegando em mais lugares e, pelo visto, vai chegar mais, né? Porque a gente está falando de uma crise que está se instalando. Algumas coisas já são irreversíveis, mas se a gente quiser reverter algumas coisas que estão propostas para o futuro, a gente precisa fazer um trabalho contínuo e muito pesado agora. Eu tenho esperança de que as pessoas se tornem mais solidárias e compreendam que as mudanças climáticas afetam outras pessoas. Hoje em dia a gente não se importa se não nos afeta. Isso é uma coisa que a gente perdeu demais e que os povos indígenas têm muito, que é uma visão de coletividade das coisas. Então, tentar trazer essa visão de coletividade eu acho que seria muito importante. Então, quando foi falado que o último rio, quando poluído, quando a última floresta fosse destruída, dinheiro não se come. Para mim, esse é um marco do reconhecimento da sociedade ocidental sobre os efeitos da mudança climática. Eu acho que se a gente, em vida, ainda conseguir ver alguns frutos que possam ser colhidos, claro, isso não é uma prerrogativa para mim. Eu vou lutar mesmo que eu não veja os frutos. Mas se eu conseguir ver e chegar para os meus filhos e netos e dizer, continue, porque valeu muito a pena e as próximas gerações que virão após você também precisam colher o que a gente plantou e o que você vai plantar. Vai ser uma satisfação muito grande para mim, porque eu vou entender que a luta ela realmente gera transformação e que a utopia acaba sendo uma realidade, porque ela faz a gente se mover, né? Porque, como Galeano diz, ela serve para a gente dar os passos, por mais que a gente não alcance, mas ela faz a gente se movimentar. Então, é nessa utopia que eu acredito, é na utopia que me gera um movimento, que não me gera a estagnação. Então, quanto mais eu avanço, mais o horizonte está à frente para ser alcançado e eu vou avançando. Então, ver e poder participar disso. Eu tenho grandes amigos que não são da mesma religião que a minha, não são da mesma vertente de fé, mas isso só me dá mais vontade de escutar, entender qual que é a visão de mundo que eles carregam e mostrar que a solução para o nosso planeta não vai vir de uma pessoa específica, vai vir da multiplicidade de vozes, de corpos, de religião. Então, enquanto mulher cristã apaixonada por Jesus, eu vejo que isso é uma mudança que está acontecendo e que eu me sinto muito honrada e feliz de fazer parte dessa mudança. Então a gente tem esperança que essa consciência desperte no coração de cada um e que a gente una nossos corações junto com o coração da Mãe Terra, que assim a gente vai compreender um todo maior que vai abrir novas possibilidades para a humanidade e traz uma esperança, porque a gente sabe que Tupã está com a gente, que Nhanderu está com a gente, né? A gente sabe que os espíritos da natureza merecem respeito. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً
فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا